A Paixão Segundo GH é um livro da Clarice Lispector, pelo qual eu tenho muito apreço e até uma história particular, já que ele foi um dos livros que eu percorri na época do meu mestrado, que também foi sobre Clarice. GH foi escrito em meados de 1963 e eu sempre achei esse livro um dos mais impactantes da obra clariciana, pela maneira como a vida se torna ali um experimento da ordem do espanto. É um experimento em que os limites do que está de um lado mais ideal e mais fantasioso da vida cedem lugar para aquilo que se apresenta de forma mais crua e também mais bruta. No livro, após a empregada de GH ir embora, ela decide ir até o quarto onde a funcionária dormia para arrumá-lo, sendo nesse espaço que se dá o encontro que muda completamente o curso daquele dia e também da vida de GH, que acontece quando ela se depara com uma barata no armário. O espanto é tamanho que ela fecha a porta sobre o corpo da barata, a esmagando. E desse ato começa a surgir da barata uma matéria branca que GH vai colocar em sua própria boca. Esses são alguns dos elementos que eu destaco do livro da Clarice para começar a falar sobre o filme A Paixão Segundo GH, que é dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho e que tem a Maria Fernanda Cândido como protagonista. E aí uma primeira coisa que eu quero ressaltar é sobre a complexidade que envolve a adaptação de um livro para o cinema. Porque cada leitor de uma determinada obra, de um determinado autor, quando entra em contato com essas dimensões literárias, cria um olhar muito particular sobre o que se constrói nesse espaço dos livros. Mas quando a gente trata das adaptações de livros para o cinema, é claro que elas serão diferentes daquilo que a gente imaginou, porque elas traduzem agora não mais o nosso olhar sobre determinada coisa na obra, mas o olhar de um outro, que opera como leitor e também como um criador de novas imagens, para algo que nós já conhecíamos de uma forma mais íntima. Com A Paixão Segundo GH, isso não vai ser diferente. Mas apesar desse filme poder ser definido como uma adaptação da obra da Clarice, o próprio Luiz Fernando Carvalho vai dizer que o trabalho dele em GH passa muito mais por uma aproximação, uma reação criativa à leitura, do que por uma tentativa de adaptar o livro. No filme, os trechos de A Paixão Segundo GH são trazidos com alguns cortes e também com algumas mudanças quanto à ordem textual, e que eu acredito que sustentam a potência do texto da Clarice em cena. Mas o que se sobrepõe ao próprio texto como imagem me chamou bastante atenção também. Afinal, traduzir o informe de que trata GH ao longo do livro exige um olhar que consiga trazer para a cena justamente essa matéria abstrata. O Luiz Fernando Carvalho escolhe mostrar GH em alguns momentos de corpo inteiro, mas penso que o diretor também sabe que em GH não se trata do todo, mas sim do fragmento, do inacabado, daquilo que a própria Clarice reconhece como sendo o fracasso da linguagem. É, portanto, no não todo que o Luiz Fernando Carvalho constrói imagens sensíveis, sensoriais, poéticas, explorando o espaço do apartamento de GH por meio das minúcias, como os tecidos transparentes, os relevos dos traços nas paredes, a imensidão do mar aberto, os gestos da Maria Fernanda Cândido que conseguem traduzir pelo olhar a voracidade da vida. E eu penso que essas imagens são também a captura de uma das coisas mais importantes para esse livro da Clarice, que é justamente aquilo que a palavra não comporta. Eu confesso que eu gosto mais dos momentos em que o filme se lança mais no silêncio do que quando há uma interpretação mais voraz do texto. Mas é uma preferência minha, talvez justamente por ter mais familiaridade com a escrita da Clarice, se é que isso é possível com GH. Penso que é também no não todo que a Maria Fernanda Cândido apresenta os melhores ângulos dessa personagem, que me parece ser muito mais uma presença do que uma personagem no sentido tradicional. Uma presença que lê e traduz com o corpo algo do seu encontro com GH e com esse texto de Clarice. Bom, essas foram as minhas impressões de A Paixão Segundo GH, um filme que para mim é também uma experiência do sentir, do entrar em contato para trazer a voz da Clarice. Isso pode tocar ou não tocar, dependendo da experiência de cada espectador. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.